Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então nosso curso de História Grega, dessa vez a parte 7. Vou falar sobre um artigo escrito por Tristan Hughes, que ele fala como surgiu um reino grego na Índia, para explorar melhor esses reinos helênicos, né, que se formaram depois da morte de Alexandre, só que os reinos mais distantes, né, que não são tão explorados assim como o Império Seleucida, o Egito dos Ptolomeus e a Macedônia e a Grécia. Bom, então vamos lá. O ano é 169 a.C. e um novo império está surgindo. Após 14 anos de luta, um rei grego está prestes a se tornar uma lenda. Seu nome é Demétrio, governante de um império nas profundezas da Ásia. Lutando contra um inimigo que não era grego nem romano, Demétrio invadiu uma terra que para muitos parecia invencível, a Índia. Tenha sucesso e Demétrio poderá se gabar de ter alcançado uma conquista tão formidável quanto de seu ídolo, Alexandre o Grande. Fale, no entanto, e seu nome será perdido para sempre na obscuridade. É neste ano que seu destino seria decidido. Antecedentes: Ásia Helenística em 185 a.C. A essa altura, a Ásia havia se transformado substancialmente desde que Alexandre o Grande deu seu último suspiro em 323 a.C. Nos últimos 100 anos, os gregos helenísticos governaram supremos sobre esse berço da civilização, banhando-se no resplendor da conquista persa de Alexandre. Agora, no entanto, seu controle estava começando a diminuir. Os Ptolomeus, Antígonas e Seleucidas, em 185 a.C., essas dinastias gregas tornaram-se a sombra de seus antigos Zeus. Seus dias de glória ficaram para trás. Agora novos impérios começaram a deixar sua própria marca nessa rica parte do mundo antigo. Para o Ocidente, o poder sempre crescente de Roma começou a ganhar influência sobre os gregos no Mediterrâneo Oriental, em particular sobre os Atálidas e os Ptolomeus. Mas eles não eram a única preocupação. Mais a leste, nas terras que permaneceram sob controle helenístico, velhos problemas internos, principalmente na forma de revoltas violentas e lutas mortais pelo poder, mais uma vez ergueram suas cabeças feias. À medida que esses novos reinos helenísticos começaram a enfrentar dificuldades, uma coisa ficou notavelmente clara: o poder grego na Ásia estava diminuindo. Houve, no entanto, uma exceção a essa afirmação. Um reino grego permaneceu forte: Bactria. Essa exceção foi o reino da Bactria, a joia do Irã e a terra das 1000 cidades. Localizado entre a principal rota comercial entre o Mediterrâneo e o Oriente, no entanto, nem tudo era paz e prosperidade. Estar situado à beira do mundo grego civilizado, entre aspas, também trouxe suas desvantagens. Ao norte e noroeste, Bactria frequentemente enfrentava incursões de muitas tribos nômades hostis. Como os principais a enfrentar esses perigos, muitos gregos no ocidente veriam essa terra como nada mais que um rico estado tampão. Sua principal razão de existir é usar seus recursos para impedir que hordas de bárbaros sedentos de sangue descessem no mundo grego. Um rei bactriano, no entanto, pensava de forma muito diferente. 230 a.C. Eutidemo I. Vendo seu reino prosperando e a ameaça nômade contida, Eutidemo viu Bactria como muito mais do que apenas um marcador de fronteira para a civilização. Para ele, esse reino era um império à espera. Formação do Império Greco-Bactriano. Tentando tornar suas visões realidade, Eutidemo passaria grande parte de sua vida governante tentando expandir seu reino. Apoiado por um exército formidável, consistindo de cavalaria bactriana mortal, infantaria helenística disciplinada e elefantes poderosos, ele provaria muito sucesso, finalmente confirmando Bactria como um estado soberano independente, conquistando terras em todas as direções. Na época de sua morte, por volta de 200 a.C., Eutidemo havia provado que os ocidentais estavam errados. Seu reino era agora muito maior do que apenas um pequeno estado tampão. Seu filho, vendo as realizações de seu pai, certamente tomaria nota. Viver de acordo com as conquistas de Eutidemo não seria tarefa fácil, mas o herdeiro de Eutidemo provaria ser mais do que capaz. Seria ele que quase transformou este reino semi-grego distante no império mais poderoso já visto. O tempo de Eutidemo havia terminado, o reinado de Demétrio havia começado. Demétrio, continuando o sonho. Eutidemo tinha imaginado Bactria um dia se tornar o centro de um grande reino asiático, o equivalente do Império Romano do Oriente. Demétrios certamente manteria essa visão muito viva. Por volta de 185 a.C., Demétrio governava um vasto reino que se estendia desde o Mar Cáspio, no oeste, até o Hindu-Kush, no leste. Sua campanha foi tão bem-sucedida como a de seu pai. Para Demétrio, no entanto, isso foi apenas o começo. Simplesmente igualar as realizações de seu pai não satisfez Demétrios. Suas ambições foram ainda mais longe. Acima de tudo, esse rei greco-bactriano desejava completar uma conquista mais ousada de qualquer outra vista antes.
Tendo crescido aprendendo sobre as conquistas lendárias de Alexandre, Demétrios desejava imitar o sucesso de seu ídolo. Ele também pretendia alcançar uma conquista tão assustadora quanto a conquista persa de Alexandre mais de 100 anos antes. Muitos reis helenísticos tentaram isso antes dele, líderes como Antígono e Pirro. Em última análise, no entanto, todos esses falharam, muitos perdendo a vida no processo. Demétrio acreditava que ele era diferente e só o tempo diria. Encontrar uma conquista tão assustadora não foi difícil. A sudeste de seu novo império, um lugar lhe ofereceu tal oportunidade. Uma terra que havia sido governada por dinastias poderosas há por séculos, Índia. No momento em que Demétrio subiu ao poder da Báctria, a Índia não era estranha aos invasores do Ocidente. Primeiro Dario I e depois Alexandre o Grande fixariam seus olhos nesse subcontinente. Ambos tentaram deixar um ponto de apoio permanente nesse extremo mundo conhecido, ambos falharam. No entanto, no início do século II a.C., muita coisa havia mudado. A Índia não era mais o enigma que tinha sido para os dois invasores do passado. Até então, após relações amigáveis e paz com o mundo helenístico nos últimos 100 anos, o conhecimento grego das terras do norte do país aumentou significativamente. Rapidamente, aqueles no ocidente começaram a perceber como seria uma tarefa assustadora para quem planejasse invadir aquela terra. Os reinos indianos poderiam se gabar de ter algum dos maiores exércitos do mundo. Demétrios, no entanto, permaneceu implacável. Ele viu uma oportunidade, um vasto império estava desmoronando. O Império Maurya. Nos últimos 130 anos, um reino de prestígio dominou o norte da Índia, o Grande Império Maurya. Seus governantes anteriores foram alguns dos mais poderosos e significativos da história da Índia. Seu fundador, Chandragupta Maurya, e o herói budista Ashoka, para citar dois dos maiores. No auge, suas terras e exércitos tornaram-se tão formidáveis que chegavam a ameaçar o mundo helenístico na Ásia. Em 184 a.C., no entanto, essa idade de ouro Maurya já havia passado. Esse império havia mudado muito desde seu auge de poder 50 anos antes. Não era mais a força inquebrável que muitos gregos helenísticos famosos ouviam, homens como Seleuco I e Megasthenes. Agora essa era estava chegando ao fim. 184 a.C., fim de uma dinastia. Tendo orquestrado o assassinato do último descendente direto de Chandragupta, um novo homem agora usurpou o trono. Seu nome era Pushyamitra Shunga, um ex-general que se irritou com o governo Maurya. Quando o sucessor final de Chandragupta morreu, também morreu a dinastia Maurya. Essa grande família estava no fim. No entanto, uma mudança tão grande de mais de 100 anos de domínio Maurya não seria direta para Pushyamitra. Uma transição suave não aconteceria da noite para o dia. Muitos indianos expressariam sua insatisfação com sua ascensão. A única reivindicação do homem ao trono, ao final, é que ele traiu seu antecessor. A turbulência interna inevitavelmente se seguiu. Essa agitação civil não foi uma má notícia para todos, no entanto. Ao saber desse problema na Índia, Demétrios viu uma grande oportunidade. Seria ele que acreditava que salvaria o norte da Índia dessa turbulência, revivendo o outrora grande Império Maurya, com ele sendo o mesmo rei. Essa era a chance que ele estava esperando. Reunindo um grande exército, Demétrios se preparou para seguir os passos de Alexandre. A segunda invasão grega na Índia estava prestes a começar. A invasão da Índia começa, 183 a.C. Atravessando o Indo-Kush com um grande exército de gregos e bactrianos nativos, Demétrios foi recebido como um herói. Para muitos indianos, especialmente para um grupo, esse rei grego era o homem que eles esperavam. Tensões religiosas. Naquela época havia duas religiões principais no norte da Índia. Por um lado havia o brahmanismo, uma forma primitiva de hinduísmo. Por outro lado, havia uma religião mais nova, que só recentemente ganhou popularidade, o budismo. Surgindo por volta de 1000 a.C., o brahmanismo foi a religião central naquele país por séculos. No entanto, sua primazia não estava mais assegurada. Sob a dinastia Maurya, especialmente durante o reinado do grande Ashoka, a nova religião, o budismo, tornou-se difundida. Sua ascensão continuaria após a morte de Ashoka, e quando Pushyamitra ascendeu ao trono, essa religião agora era dominante. O brahmanismo estava desmoronando. Pushyamitra, no entanto, tinha outras ideias. Ele próprio, um brahmane fervoroso, o novo imperador desejava ansiosamente restaurar essa religião às suas alturas passadas. A turbulência interna e a perseguição budista seguiram-se devidamente. Para Demétrio, no entanto, essa agitação civil apresentou-lhe uma grande oportunidade, defendendo os budistas. Naturalmente, os budistas não aceitariam a postura violenta de Pushyamitra. Vendo seu rei dedicado a destruir sua religião, eles rapidamente procuraram outro para derrubá-lo. Demétrio sabia que ele poderia ser essa alternativa. Alegremente, ele defenderia sua causa, declarando que a religião de cada homem era sua livre escolha e apresentando-se como um homem para salvá-los da perseguição. Seu sucesso seria sem precedentes.
Ouvindo falar da tolerância religiosa do rei grego Bactriano, muitos indianos olhariam com bondade para Demétrio. Em vez de vê-lo como um invasor estrangeiro vindo para saquear suas terras, eles o viram como um salvador, o rei da justiça que os livraria da perseguição. Demétrio teve o apoio popular, agora ele tinha que conquistar. Com pouca dificuldade, Demétrio logo fez grande progresso no noroeste da Índia. À medida que cidade após cidade se realinhava com ele e sua causa, o rei grego rapidamente começou a estabelecer seu próprio reino naquela parte do subcontinente indiano. A população, em grande parte budista, feliz sob seu governo. Lá, Demétrios encontraria riqueza e novos recrutas indianos expostos em grande quantidade. No entanto, esse foi apenas o começo. Dividir e conquistar. A partir de então, a campanha de Demétrios seria sucesso implacável. Dividindo seu exército em duas forças separadas, Demétrios provavelmente pretendia esmagar Pushya-Mitra em um grande ataque devastador em duas frentes. O plano estava definido, agora Demétrio e os seus grego-bactrianos tinham que realizá-lo. A marcha para Barigaza. Comandando metade de seu exército, Demétrio dirigiu-se para o sul, descendo o rio Indo, seguindo os passos do seu ídolo Alexandre. Logo depois de conquistar todo o seu caminho, ele alcançou o Oceano Índico. Chegando lá, no entanto, o desastre aconteceu. Ao saber de novos problemas na Bactria, o pobre Demétrio foi forçado a voltar para casa. No entanto, esse obstáculo não impediu o plano de Demétrio. Colocando seu exército sob o comando de Apolodoto, que provavelmente era o irmão mais novo de Demétrio, ou um dos seus melhores generais, Demétrio ordenou que a conquista continuasse sem ele. Seria uma jogada sábia. Sobre Apolodotos, essa força continuou sua boa sorte, avançando até o sul até o próspero porto de Barigaza, atual Baruch. Uma conquista verdadeiramente notável para um exército grego. No Oriente também, uma história semelhante estava se desenrolando. A marcha para Pataliputra. Sob o comando de Menandro, um dos maiores e mais leais generais de Demétrio, a outra metade do exército de Demétrio foi para o leste. Ele também teria seu grande sucesso. Partindo de Tashila, a cidade de maior prestígio no noroeste da Índia, Menandro e seu exército provavelmente enfrentariam oposição constante, lutando por centenas de quilômetros do território leal a Pushya-Mitra. No entanto, Menandro e seu exército de gregos, bactrianos e indianos se mostraram imparáveis. Afastando qualquer tentativa de deter seu avanço, o exército grego atravessou quase todo o norte da Índia. Finalmente chegaria a Pataliputra, a antiga capital Maurya, situada às margens do rio Ganges. O documento indiano Yuga Purana registra a chegada iminente do exército àquela cidade. Então, depois de ter se aproximado de Saqueta, os Yavanas, que são os gregos, valentes em batalha, alcançaram a cidade do padrão flor, Pataliputra. Então, uma vez que Pataliputra tenha sido alcançada e suas paredes de barro derrubadas, todo o reino estará em desordem. Yuga Purana, Slokas, página 47 e 48, fecha aspas. Logo, como previsto, Menandro e seu exército derrubaram as paredes de barro de Pataliputra e a cidade caiu nas mãos dos invasores. A capital do mais formidável império indiano nos últimos 200 anos estava agora nas mãos de forças leais a Demétrio. Um grego agora governava a cidade mais prestigiosa da Índia. Alturas vertiginosas. Os desejos de Demétrio de se tornar o próximo Alexandre não eram mais apenas sonhos fantásticos. Agora, tendo capturado Pataliputra, esse sonho estava rapidamente se tornando realidade. Para Pushya-Mitra, as coisas estavam ficando desesperadas. Onde quer que ele tenha tentado impedir essa invasão, ele falhou. Seu desejo fervoroso de perseguir seus próprios cidadãos estava voltando para assombrá-lo. Agora ele se encontrava à beira da derrota completa. Vitória à vista. Para Demétrio, no entanto, a vitória estava à vista. Ao saber do sucesso dos seus dois exércitos, Demétrio agora se viu o governante de um império maior do que o de qualquer grego. Apolodoro lembra, aspas, os gregos, na Bactria, ficaram tão poderosos que se tornaram senhores não só de Ariana, mas também da Índia, e mais tribos foram subjugadas por eles do que por Alexandre, por Menandro em particular, e outros por Demétrio, filho de Eutidemo, rei dos Bactrianos. Fecha aspas, Estrabão 11:11-1. Demétrio, graças particularmente à grande liderança de seus dois generais mais confiáveis, Apolodotos e Menandro, havia alcançado o que muitos não conseguiram. Ele igualou as realizações do maior general militar que o mundo já viu, ou quase. A conquista ainda não estava terminada. Pushya-Mitra ainda estava vivo e permanecia uma ameaça constante. Ele pode ter caído, mas certamente não estava fora. O golpe final. O empurrão final foi necessário antes que Demétrio pudesse concluir sua invasão. Pushya-Mitra agora encontrou suas terras restantes cercadas pelos gregos em dois lados. O passo final para sua morte completa era fácil de ver. Prendendo o rei Shugan entre duas forças, o exército grego-indiano lentamente giraria o parafuso de seu inimigo, atacando de dois lados no mesmo tempo.
A derrota parecia apenas uma questão de tempo para Pushya-Mitra. No entanto, Demétrios não se arriscaria. Tendo retornado à Índia com reforços de Bactria, o rei grego preparou-se para um golpe final contra seu oponente, o último passo para restaurar o Império Maurya. Demétrio agora parecia quase certo de se tornar o próximo grande governante da Índia, estava perto de completar uma conquista tão grande quanto a do próprio Alexandre. A vitória pareceu apenas uma questão de tempo. Isso, porém, não aconteceu. Momento crítico, ataque por trás. Enquanto Demétrio se preparava para dar o golpe final contra seu rival indiano, chegaram-lhe notícias que alterariam completamente seus planos. A própria Bactria estava ameaçada. Demétrio não era o único rei grego com ambições naquela época. Para o Ocidente, havia outro escolhido sabiamente seu tempo para lançar sua própria conquista formidável. Um homem cujos planos acabariam por decidir o destino de Demétrios e sua invasão indiana. O famoso Antíoco IV Epifânio, que é inclusive citado na Bíblia, por obrigar os judeus a fazerem rituais pagãos gregos. E aí tem a famosa revolta dos Macabeus, citada nos livros de Macabeus. Antíoco IV. Como rei do Império Seleucida, Antíoco governava um reino que se tornara uma sombra da sua antiga glória. Suas terras não estendiam mais do Hindu-Kush até a Ásia Menor, como ocorria no seu auge. Em vez disso, tendo sofrido recentemente uma derrota humilhante para Roma, Antíoco agora se viu herdando terras restritas ao redor do crescente fértil. Esse revés, no entanto, não impediu os grandes sonhos de Antíoco. Antíoco certamente aprenderia com os erros de seu antecessor contra Roma. Em vez de ver aquela nação como a principal causa do declínio atual de seu reino, Antíoco via os romanos de maneira muito diferente. Vendo o sucesso imparável daquela nação no ocidente, Antíoco usou as conquistas de Roma para inspirá-la a construir seu próprio grande império. Mas esse império não estaria no ocidente. Enfrentar Roma teria sido um suicídio, mas no oriente. Recuperando o leste. Para Antíoco, olhar para os antigos territórios de seu reino no oriente deve ter sido angustiante. Em vez de permanecer em suas mãos, essas terras agora pertenciam a outras nações, hostis ao domínio seleucida, nações como a Pártia, que é um reino iraniano, e o vasto reino greco-bactriano de Demétrio. Antíoco queria mudar isso, não mais toleraria sua independência. Agora, Antíoco planejava reunir essas terras orientais sob o governo de um homem, o dele. Eucrátides e a invasão da Bactria, 169 a.C. Essas ambições, no entanto, eram apenas sonhos na época. Era preciso agir, era preciso fazer conquistas. Retomar Bactria foi a escolha óbvia. Vendo Demétrio e seu formidável exército se preparando para um golpe final contra Pushya-Mitra bem longe na Índia mais profunda, Antíoco viu sua oportunidade. Em 169 a.C., enquanto ele próprio se dirigia para o oeste a lutar no Egito, Antíoco ordenou que Eucrátides, seu governador no Oriente, recuperasse o reino natal de Demétrio para os Seleucidas. Seria a invasão dos Eucrátides que impediria Demétrio de completar a maior conquista que o mundo clássico já havia visto. O resultado, o recuo. Ouvindo falar de Eucrátides e sua invasão em Bactria, Demétrios alterou seus planos completamente. Em vez de finalmente acabar com Pushya-Mitra e se tornar o primeiro rei grego do maior império indiano já visto, ele ordenou uma retirada em larga escala. Pataliputra, a cidade indiana mais prestigiosa da época, foi abandonada. Assim também foram todos os ganhos de Demétrios a leste de Mathura. Ele simplesmente não tinha forças para manter essas terras e Bactria ao mesmo tempo. Bactria teve prioridade. A conquista indiana, com sucesso parecia quase garantida, foi abandonada. Deixando para trás algumas de suas forças, incluindo seu possível irmão Apolodotos e estimado general Menandro, para consolidar sua história restante na Índia, Demétrio voltou para Bactria para lidar com a nova ameaça. Talvez o rei bactriano esperasse que ele voltasse a esse subcontinente depois de derrotar Eucrátides. Talvez ele pensasse, então, que continuaria a conquista. Isso, no entanto, nunca se concretizou. Eucrátides. Demétrios voltou para Bactria para nunca mais sair. Encontrando seu inimigo muito mais forte do que ele havia pensado, Eucrátides sairia vitorioso. O próprio Demétrio, perdendo a grande batalha em algum momento de 167 a.C., foi morto. O grande desejo daquele rei de imitar seu herói Alexandre o Grande estava no fim. No entanto, Eucrátides não pararia com a morte de Demétrio. Vencendo qualquer outras forças bactrianas que enfrentasse, incluindo a dos filhos de Demétrio e Apolodoto, esse Seleucida conquistaria todas as terras de Demétrio a oeste do Hindu-Kush. Lá, após a morte de Antíoco IV, Eucrátides estabeleceria seu próprio governo por um breve período de tempo. Tal como aconteceu com Demétrio, no entanto, ele também encontraria seu fim na batalha, caindo para o único filho sobrevivente de Demétrio que, desejando vingança, recrutou a ajuda de uma nova potência oriental em crescimento. Um poder que, com o tempo, destruiria o reino grego-bactriano para sempre, os Partos.
Índia. Quanto à Índia, seu destino também mudou rapidamente. O sonho de reunir o poderoso Império Maurya morreu com Demétrios. Suas terras se dividindo, 2 novos reinos surgiriam em seu lugar. Eles não poderiam ser mais diferentes. O Império Shunga. A invasão de Eucrates não foi só uma má notícia para todos. Para Pushyamitra, a retirada de Demétrios para lidar com essa nova ameaça era a salvação que ele precisava desesperadamente. Ele tinha certeza que teria que aproveitar ao máximo. Graças à intervenção oportuna de Eucrates, Pushyamitra recapturou Pataliputra e outras terras orientais que Demétrios e seus gregos haviam abandonado. Estabelecendo seu controle, esse Shugan, que apenas recentemente parecia quase derrotado, tornou-se o fundador de um desses novos reinos. Um que duraria pelos próximos 100 anos e governaria grande parte do nordeste da Índia, o Império Shunga. O Reino Indo-Grego. No ocidente, porém, surgiu outro grande império. Demétrios pode ter abandonado muitas suas propriedades indianas, mas não todas. Seriam essas terras remanescentes que agora formavam um novo reino indo-grego. Lutando com sucesso contra Eucrátides e sua invasão na Índia, esse reino seria o legado final das conquistas de Demétrio no subcontinente, garantindo que a influência grega em grande parte do noroeste da Índia permanecesse por séculos. Tudo isso começou com Demétrio, nenhuma conquista insignificante. Por mais de 150 anos, os reis reinariam um novo reino indo-grego, cada um com variados graus de sucesso. Um governante, no entanto, se destacaria acima do resto. Menandro. Seu nome era Menandro, o herói da assustadora expedição de Demétrio a Pataliputra. Após a morte de Demétrio em seu retorno a Bactria, seria esse general que herdou o infantil reino indo-grego no subcontinente. Durante seu reinado, o reino prosperaria quando Menandro cimentou a presença grega no norte da Índia. Após sua morte, não apenas seus súditos budistas o retratariam para sempre como um governante muito sábio, mas a história do reinado justo de Menandro chegaria até a própria Grécia. Tendo alcançado tão enorme renome em sua vida, Menandro, originalmente um plebeu de nascimento, havia se tornado o maior monarca grego a governar um império estável na Índia. Sob Menandro e seus descendentes, esse reino indo-grego garantiu que a invasão de Demétrio não falhasse completamente. Afinal, Demétrio conseguira deixar a primeira presença grega permanente em solo indiano. No entanto, poderia ter sido muito mais. E se? Com Demétrio encontrando seu fim na Bactria, o mesmo aconteceu com seus sonhos de ter uma magnífica conquista indiana. Ele tinha chegado tão perto apenas para que seu sucesso quase certo fosse arrancado dele. Antíoco e Eucrátides cuidaram impiedosamente disso. Imagine, portanto, como a antiguidade seria diferente se Eucrátides não tivesse invadido em 169 a.C. e se Antíoco não tivesse decidido lançar sua própria campanha ambiciosa no leste. Sucesso. Em tal mundo, o destino da conquista de Demétrio provavelmente teria sido muito diferente. Em vez de ter que abandonar sua conclusão no último momento, Demétrios teria lançado a fase final da sua conquista indiana, o golpe esmagador para destruir totalmente Pushyamitra. Com Apolodotos atacando no oeste e Demétrio e Menandro no leste, a vitória para os gregos bactrianos teria sido quase garantida. A invasão da Índia por Demétrio estaria completa. Após esse sucesso, Demétrio teria alcançado seu sonho, completar uma conquista tão formidável quanto a de Alexandre. Mais importante, porém, a vitória teria assegurado o renascimento dos maiores impérios da história indiana. Com o governo de Pushyamitra derrubado, Demétrios, um grego originalmente nascido longe do ocidente, poderia ter restaurado o Império Maurya no seu auge. Para muitos no ocidente, tal história teria parecido risível. No entanto, Demétrios, como o novo rei indiscutível daquele império revivido, teria rido por último. Governando terras que se estendiam do Mar Cáspio até a Baía de Bengala, cerca de 3.000 milhas de distância, Demétrio teria se tornado o rei do maior império já visto na antiguidade. Nem o Império Persa, Macedônio, nem mesmo o Império Romano poderiam rivalizar com seu tamanho. Tal conquista teria alterado dramaticamente a forma como nos lembramos de Demétrio na antiguidade. Demétrio o Grande. Em tal mundo, Demétrio teria sucesso onde todos os outros gregos falharam. Ele havia alcançado uma conquista tão grande quanto a do divino Alexandre mais de 100 anos antes. Escritores e biógrafos clássicos teriam recontado amplamente sua incrível história, homens como Plutarco e Nepos especialmente vêm em mente, determinados a manter viva a formidável conquista desse grego em uma terra tão exótica e distante. Já não teríamos que tentar deduzir o melhor que pudemos sobre como Demétrios conduziu sua invasão a partir de alguns fragmentos de informação. Em vez disso, nosso conhecimento dessa conquista seria significativamente aumentado por uma quantidade esmagadora de fontes, aquelas que focam capítulos inteiros e livros inteiros sobre o Império Greco-Bactriano e a fascinante conquista de Demétrio, seu maior rei. Tudo isso parece altamente possível se não fosse pelas ações de Eucrátides em 169 a.C. Conclusão. A campanha indiana de Demétrio é, sem dúvida, apesar da nossa limitada evidência sobrevivente, uma das campanhas mais fascinantes da antiguidade.
comprometendo-se com uma invasão mais ambiciosa que a das famosas expedições de Alexandre e César, esse rei grego-bactriano esteve tão perto do sucesso. Em última análise, no entanto, ele iria falhar no último obstáculo. No entanto, se não fosse pelo aqueles sonhos igualmente ambiciosos da conquista de Antíoco IV, a conquista de Demétrio quase certamente teria sido bem sucedida. Os resultados de tal sucesso são surpreendentes de se pensar. Por quanto tempo os reis gregos continuariam sendo governantes mais poderosos da Índia? Quão diferentemente lembraríamos de Demétrio e sua conquista na Antiguidade? Seu império se teria tornado um contrapeso eficaz para Roma no Oriente? Claro, o que teria acontecido com o legado do grande Alexandre em tal mundo? Demétrio teria roubado sua coroa como conquistador grego mais formidável de todos os tempos? Todas as perguntas fascinantes para fazer em um mundo onde Demétrios não teria sido forçado a deter sua grande invasão no último momento. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.